Se eu soubesse disso, já teria mandado 100 mil reais para o Brasil há muito tempo. Essa informação é muito importante para vocês, principalmente para aquelas pessoas que querem mandar dinheiro para o Brasil. Informação essa que você não vai encontrar em outro canal, somente neste. Em troca, eu peço somente que você curta esse vídeo com o sinalzinho de joinha que está aqui embaixo e que se inscreva no canal. Para vocês entenderem melhor toda essa situação, eu gravo esse vídeo de Burgos, Espanha, mas a minha residência fiscal é de Portugal. Quando eu estava no Brasil, eu tinha pesquisado bastante sobre a minha área de atuação aqui na Europa e via soldadores, metalúrgicos em geral falando que dava sim para ganhar bastante dinheiro. E quando eu cheguei aqui, a realidade foi outra. Fui trabalhar de montador, soldador e polidor para ganhar 1.150 euros. Muito pelo contrário do que eu ouvia falar. E quando eu falava para os meus colegas que eu ganhava esse valor, esse salário, eles falavam que eu estava reclamando de barriga cheia, porque tinha gente que ganhava um salário mínimo. E de certo, naquela época o salário era 700 euros, 720 euros mais ou menos, e eu ganhava, fazendo hora extra, com subsídios, 2 salários. Então, dizendo eles que eu estava reclamando de barriga cheia, mas eu não estava conformado. Só que qual que é o grande segredo aqui? O segredo é que existe o contrato a termo certo e a termo incerto. Em outras palavras, o contrato a termo certo é um contrato que você é efetivo da empresa, e o contrato a termo incerto é aquele contrato que você não é efetivo. O contrato a termo certo te dá mais facilidade para adquirir crédito bancário, por exemplo, para comprar um carro ou uma casa. Isso porque o banco enxerga que um trabalhador contratado a termo certo, no caso é efetivo pela empresa, tem uma probabilidade menor de dar o calote na empresa. Só que é claro que o banco não leva em consideração só isso, né? Não adianta nada o camarada ter um contrato a termo certo e ganhar, por exemplo, um salário mínimo e querer financiar uma casa de 150 mil. Então o banco, ele analisa tudo. Agora, se o camarada ganha bem e é efetivo da empresa, é lógico que esse camarada vai sair na frente de um camarada que tem um contrato a termo incerto. Como eu já disse para vocês, o contrato a termo incerto, aquele que não é efetivo da empresa, ele tem menos facilidade para adquirir crédito. Assim, se ele ganhar pouco, é lógico, se ele ganhar muito, vai balancear uma coisa na outra aí, né? O banco vai analisar, opa, esse cara aqui ele não é efetivo da empresa, mas ganha bem. E aí eles levam em consideração também, por exemplo, o tempo que você está trabalhando naquela empresa. Por exemplo, tem contrato termo incerto que a pessoa trabalha há 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos e assim sucessivamente. Bruno, e o que isso tudo tem a ver com eu já teria mandado 100 mil reais para o Brasil? Calma que eu vou chegar lá. Sendo assim, quais desses dois contratos é o melhor? O contrato efetivo, o contrato a termo certo, tem a remuneração mensal com os tais subsídios. Esses subsídios, geralmente, ele enche o salário. Mas para mim, isso é só para mascarar os seus ganhos. No contrato não efetivo, o contrato a termo certo, a pessoa tem a remuneração baseada no valor hora. Eu sei que você já deve ter ouvido algum influencer ou algum youtuber falando de como que funciona o salário nos Estados Unidos, por exemplo, que lá você ganha mais e ganha por hora. Basicamente, quanto mais você trabalha, mais você ganha. E aqui, basicamente, é assim essa lógica do contrato a termo incerto. O que a gente precisa ponderar aqui? No contrato a termo certo, a pessoa tem mais estabilidade no seu trabalho. A probabilidade de o patrão te chegar amanhã e te mandar embora é menor. É lógico que isso pode acontecer, mas é menor. Já o contrato a termo incerto é mais sensível. A probabilidade do patrão te chegar, lógico que tudo influencia, né? O serviço está acabando, o material está acabando, o insumo está acabando, porventura, sei lá, o material estava chegando da China para cá, para a Espanha ou para Portugal e travou lá no porto. Isso pode acontecer. E aí, o que vai acontecer? Já ouvi esses casos. E aí o material ficou preso, não chegou na empresa, e aí o que aconteceu? Todos os trabalhadores que eram a termo incerto foram mandados embora. O que acontece? Esse trabalho, como ele é mais sensível, como você ganha mais, já tá lá as cláusulas no contrato, tá? Você sai e você não recebe acerto, você ganha no valor hora. Tem gente que prefere o contrato efetivo, que
que tem mais estabilidade e ganha menos, e tem gente que prefere o contrato não efetivo, que é esse a termo incerto, que trabalha por hora e ganha mais. Peter, me diz de uma vez por toda, qual você está trabalhando e qual é o melhor? Para mim, eu prefiro o contrato a termo incerto, o não efetivo, porque aqui eu ganho por hora e quanto mais eu trabalho, mais eu ganho. Geralmente, esses contratos que são efetivos, o contrato a termo incerto, você tem um teto de salário. Já dá para você basear praticamente um ano inteiro sua vida, porque você tem um teto ali, vou receber 1.000 de salário, mais subsídio de Natal, mais almoço, mais isso e aquilo, já tem um teto. Praticamente você pode estabelecer a sua vida. No contrato a termo incerto, aquele que você trabalha por hora, quanto mais você trabalha, mais você ganha. Lógico que é bom a gente saber qual empresa que a gente está entrando, se dá para fazer muita hora e quanto que a gente está recebendo. Exemplo hipotético, cheguei em Portugal, fui trabalhar metalúrgico, como já falei para vocês, ganhar 1.150 euros. Só que tinha contrato a termo incerto, desconhecia eu, que o mesmo trabalho que eu fazia, ganhava 10 euros a hora. Só para vocês terem noção, esse mesmo salário de 1.150 euros, vou fazer o cálculo para vocês aqui, só um minutinho, tudo ao vivo, tá? 1.150 euros dividido por 22, que aqui eles não dividem por 30, divide por 22. Dá 52. Dividido por 8 horas, o dia, dá uma média de 6,53. Então, eu recebia 6,53 por hora, mais ou menos, tá? E aí, o que acontece? Tinha contrato a termo incerto, que o camarada ganhava 10 euros, 11 euros ou 12 euros a hora pelo mesmo tipo de trabalho que eu fazia. É lógico que tudo depende da empresa e tudo depende do tipo de trabalhador que está trabalhando. Quanto melhor for o seu trabalho, quanto melhor for a sua experiência, o currículo, mais você vai ganhar. Lógico, se o entrevistador vê que você é um cara experiente, ele pode estar precisando do seu trabalho, mas vai te oferecer, em vez de 10, 9. Vai falar, daqui 3 meses eu aumento o seu salário. Mas, basicamente é isso. Hoje, eu trabalho na Espanha e ganho um salário muito melhor. Só para vocês terem noção, salário de soldador TIG, agora eu não sou mais serralheiro, essas coisas, eu sou soldador TIG. Na Espanha aqui chega, não vou falar o meu que eu já falei em outros vídeos, não vou falar mais aqui. Mas um soldador TIG aqui ganha mais ou menos 16, 17, 18. Tem empresa que paga 20, 21 euros aqui na Espanha para soldador TIG, tá? Então, olha para vocês verem. Aí, você vai na mesma empresa da Espanha e vê os trabalhadores que são efetivos. Trabalhadores são contratados normal, carteira assinada. Nem sei qual que é a carteira de trabalho daqui da Espanha, não sei. Mas você pergunta, na minha empresa tem. Você está efetivo aqui? Tô. Não é terceirizado? Não. Você vai ver os caras tá ganhando 1.500 euros. Para ser Espanha, tinha que ganhar mais. 1.500, 1.600, se ganhar muito, 1.700 euros. E vem os terceirizados e ganha mais. Então, a regra é clara. Trabalhar terceirizado, ganha mais. Quais os tipos de profissão de trabalho que existe ganhando por hora? Esse é a termo incerto. Eu vou citar alguns aqui que eu lembro e que eu já vi. Pedreiro, eletricista, pintor, groeiro, aqueles que levantam as gruas, aquela máquina. Operador de máquinas pesadas, patrola, enfim, Matheus, não faz graça não. Retroescavadeira. Pronto, falei certo, Matheus. Para quem não conhece, Matheus é meu editor. Retroescavadeira, motorista de pesado, que é os caminhões, tem mais uma infinidade. Torneiro mecânico, por exemplo, soldador, que sou eu, encanador industrial, que aqui em Portugal eles falam tubista, enfim, tem N profissões que pagam por hora, tá? Então, às vezes, a pessoa vê eu falando de solda e quer migrar para solda, só que o cara, às vezes, é um pedreiro, é um pintor, é um torneiro mecânico. Você não precisa migrar para outra profissão, aprender outra profissão do zero. Por quê? Porque a sua profissão, se você procurar empresas que te pagam por hora, a termo certo, você também vai receber bem. Bruno, aonde que eu consigo olhar essas oportunidades de trabalho? Então, você vai olhar na internet, assim como eu fiz. Em primeiro lugar, o Google. Pesquisa oportunidade de trabalho, vagas de trabalho para pedreiro. Vou usar o exemplo de pedreiro aqui. Dá um Google. OLX, vagas de trabalho para pedreiro. Facebook, oportunidade de trabalho para pedreiro. Grupos de WhatsApp também. Grupos de Facebook também. Às vezes tem comunidade brasileira em Portugal, comunidade brasileira na Espanha, comunidade brasileira na França, e tem essas oportunidades de trabalho também lá. Todo tipo de ferramenta que vocês veem que é um aplicativo de mensagem, sei lá, tem muita, já vi no TikTok também, pessoas anunciando
tem oportunidade. Geralmente, essas empresas são empresas terceirizadas, assim como falei para vocês. O que acontece? Você é contratado por uma empresa para trabalhar em outra empresa. É como se essa empresa que te contratasse, é como não é, né? Geralmente é, né? É um RH, uma empresa de recursos humanos. Te contrata, avalia o seu perfil para aquela função e te manda para outra empresa. E assim, os dois saem ganhando, né? Tanto a empresa de RH como você. Geralmente esses trabalhos são trabalhos temporários, tá? Mas eu já vi trabalho temporário que são, tipo, por exemplo, de 2 anos. Às vezes o camarada entra na empresa e quer passar 10 anos na empresa, tá? Se você quer passar 10 anos na empresa, dificilmente você vai conseguir esse tipo de trabalho. Para mim, um bom trabalho é aquele que eu passo 2, 3 anos, tá? Faço meu dinheiro e migo para outro, porque eu já fico saturado da empresa e tal. Então, eu já me acostumei com esse tipo de trabalho. Mas, comumente, o que acontece? Trabalho de 6 meses a 2 meses. Pode acontecer de trabalhar menos, ter menos tempo de duração, que eles falam as paragens. Pode ser que dure mais. Já vi paragens que eles falam, né? 2 anos, nem sei se é paragem, para mim paragem é 3 meses. Mas enfim, torno a dizer para vocês, se eu tivesse feito isso que eu estou falando para vocês desde o começo, trabalhado a termo certo, ganhando valor hora, eu já teria mandado 100 mil reais para o Brasil. Bruno, por que 100 mil reais? Porque eu tenho um quadro no canal que fala do 0 aos 100 mil trabalhando como soldador na Europa. E eu não vou mandar só 100 mil reais para o Brasil. Isso aqui é só um quadro que eu fiz para vocês e depois eu vou parar de publicar, tá bem? Espero que vocês tenham gostado, sucesso e até o próximo vídeo.